Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala. Eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 2 do PET 4 de vocês. Venham comigo! Antes, porém, de tecer esses comentários, façam um print do gabarito das questões da semana 1. Essa é a primeira parte, segunda parte, última parte. Pois bem, nesta semana nós vamos falar um pouquinho sobre textos normativos. Venham comigo. Então, nós temos o texto normativo, que é aquele texto que contém regras. Então, um texto afixado na portaria de um prédio, estabelecendo regras e padrões de convivência, seria um texto normativo. As leis também são textos normativos, estabelecem direitos e deveres e punições para a sociedade. Nós temos também o texto propositivo ou reivindicatório, que é conhecido por apresentar uma situação, um problema, de forma a propor melhorias para o problema abordado, seja ele uma questão social, como um problema comum a todos, né? Seja ele de reivindicações pessoais. A carta de reclamação, que é um texto reivindicatório propositivo, é um gênero textual usado em situações de comunicação nas quais o cidadão deseja manifestar alguma injustiça. Então, nesse texto, o contribuinte ou cidadão, ele propõe as suas reclamações, coloca argumentos para sustentar essas reclamações, para fundamentar essas reclamações e pedem uma solução, tá? Então, as empresas quase todas possuem serviço de atendimento ao cliente, SAC, e por meio desse serviço as pessoas têm contato direto com a empresa e fazem as suas eventuais reclamações. Bom, uma carta de reclamação tem algumas características. Quais seriam as instruções principais? Seria fazer uma reclamação ou solicitação ou criticar. Publicação, normalmente jornais ou revistas, impressos ou online, sites, plataformas de reclamação. Os leitores, quem são os leitores? São os leitores do jornal ou revista, internautas, público no geral. Organização, nós temos no texto, nós vamos ter uma introdução, que é a exposição do problema, argumentos para justificar a reclamação, nome do remetente. Então, temos a introdução, que seria a exposição do problema, e depois os argumentos, a reclamação, os argumentos para justificar a reclamação, e no final o nome do remetente. Pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Depois vai ter a despedida e o nome completo. A linguagem pode ser formal ou informal, dependendo da relação entre os interlocutores. Depois, gente, nós vamos ver um pouquinho sobre gramática, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre voz verbal, que seria a maneira de escrever o verbo que vai indicar algumas situações, indicar a situação do sujeito, né? A relação do sujeito com o verbo. Então, nós temos aqui, na voz ativa, vai indicar se o sujeito pratica a ação. Então, o gorila comeu a banana. Se eu quiser colocar que o sujeito recebeu a ação, nós vamos utilizar a voz passiva. A banana foi comida pelo gorila. Então, vejam, pessoal, que o que era sujeito tornou-se agente da passiva, tá? Então, e o que era o objeto se tornou o sujeito. Então, houve uma inversão ali. E também nós temos uma situação em que o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, como no exemplo, o gorila cortou-se. E aí nós teremos a voz reflexiva. Ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Concordância verbal. O que seria concordância verbal? É a harmonia entre os termos dentro da frase. Poderíamos dizer assim, como se fosse a utilização de peças de roupas de modo a combinar, né? Então, nós temos aí a concordância verbal e a concordância nominal. Na verbal, o verbo adapta-se em número, singular ou plural, e pessoa, masculino e feminino, com
conforme o sujeito. Exemplo, não faltam pessoas boas para ajudá-lo. Rir e chorar fazem parte da vida. Então, o verbo aqui está sendo ajustado para combinar com o sujeito, né? Ela é uma das que mais estudam. Na concordância nominal, os determinantes que nós chamamos, os determinantes que são aí os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes, são todas essas palavras que acompanham o substantivo, eles vão se ajustar em número e gênero ao determinado, que é o substantivo, né? A que se refere. Então, o IP cobre-se de flores amarelas. Então, o determinante, que é o artigo o, combinou com o sujeito ou o substantivo o. Depois, amarelas, concordando com flores. Vi ancorados na Bahia os navios, né? Então, ancorados, concordando com navios, né? Depois, deixem bem fechadas a porta e as janelas. Estão fechadas, concordando com portas e janelas. Então, essa concordância nada mais é do que uma forma de combinar os elementos dentro da frase, de modo que eles se harmonizem. Depois nós temos a transitividade verbal, que diz respeito à necessidade ou não de complemento ao verbo. Nós temos os verbos intransitivos, que possuem sentido completo, todo o sentido está contido nele, não há necessidade de complemento. Por exemplo, nossas encomendas chegaram. Então, o verbo já diz tudo, ele não precisa de nenhum complemento. Os verbos transitivos podem ser, quando o verbo é transitivo é porque ele necessita de complemento. Então, ele pode ser direto, quando necessita de complemento, mas não é iniciado por uma preposição. Então, o complemento é mediado nos verbos transitivos diretos. Entre o verbo e o complemento não há preposição. No caso dos transitivos indiretos, aí já vai exigir a preposição entre o verbo e o complemento, tá? Como no exemplo aqui, ó, o motorista desconfiou de nossa conversa. Então, entre desconfiou, que é o verbo, e nossa conversa, que é o complemento, foi necessária a preposição de. Quanto aos termos da oração, podem ser essenciais sujeito e predicado ou acessórios, que são os objetos direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então, isso aqui é só uma noçãozinha, né, sobre vozes verbais, concordância verbal e nominal e transitividade verbal. Aqui nós temos um texto para a gente fazer algumas questões. Então, Belo Horizonte, 29 de julho de 2021. A Eletrominas S.A. Referência e reclamação. Antônio Araújo de Freitas, inscrito no CPF sob o número 036-856-491-52, vem manifestar minha irressignificação acerca do processo de entrega de pedido número 25463-8, uma televisão Samsung, realizada no dia 4 de abril de 2021. Ocorre que a entrega do mesmo estava prevista para o dia 17 de abril de 2021 e até o momento, passados mais de 2 meses deste prazo, ainda não recebi. Portanto, informo que, caso o pedido não seja entregue até o dia 2 de agosto de 2021, considerarei a compra cancelada por inadimplência do vendedor, solicitando desde já a restituição dos valores pagos. Aguardo uma resposta para essa reclamação. Atenciosamente, Antônio Medeiros de Assis. Então, essa seria uma carta de reclamação. E aqui vem as questões. Qual seria, então, a finalidade do texto? Se é uma carta de reclamação, né, a finalidade vai ser reclamar sobre alguma insatisfação sofrida, né, pelo cliente e solicitar uma resolução para o problema.
Então, qual que seria a finalidade do texto? Cobrar soluções para uma problemática surgida, realizar críticas sobre uma determinada empresa, apresentar argumentos e opinião sobre um fato, narrar sobre um acontecimento desastroso. Então, aqui vocês, dentre essas alternativas, vocês devem escolher uma, tá? Número 2. Localize as seguintes informações no texto. Para quem é dirigida a carta, né? São informações explícitas aqui, tá? Essas informações estão presentes na carta. Quem é o responsável pela reclamação? E o que gerou a elaboração e o envio da carta? Então, todas essas perguntas, né? Possuem respostas explícitas no texto. Depois, no trecho, vem manifestar minha irressignificação. A palavra destacada significa devolução, compensação, explicação ou descontentamento. Peraí, aqui a palavra é irresignação, não é ressignificação, é irresignação. Bom, aí vocês vão escolher uma das 4 alternativas. Se vocês não souberem, um bom dicionário ajuda. A utilização dos parênteses no termo uma televisão Samsung foi usada para realizar uma citação de outra pessoa, apresentar uma informação oposta, esclarecer uma informação ao leitor ou delimitar a fala do reclamante. Então vocês também só refletir um pouquinho que vocês não têm condições de responder. Depois, qual foi o argumento utilizado pelo remetente para mostrar à empresa que sua insatisfação realmente é fundamentada em fatos? Então, quais os fatos, né, que o levam a fazer essa reclamação? No trecho, ainda não recebi, o pronome destacado refere-se a quê? A data, ao produto, ao prazo ou à entrega? Também bem fácil, né, pessoal? E aqui, por fim, nós temos a número 7. No texto, portanto, informo que a palavra destacada, que é portanto, introduz uma explicação, uma adição, uma consequência ou uma conclusão. Bem, pessoal, essas foram as propostas e questões da semana 2 do PET 4 de vocês. Espero que eu tenha sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. Então, a vocês eu vou deixando uma mensagem. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.